E aí, pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Mais uma vez eu quero agradecer você por estar aqui presente, me acompanhando nessa jornada. Hoje a gente vai complementar a nossa playlist de certificação Java, tá? Vamos começar a entrar no tópico 2, onde nós vamos falar basicamente sobre operadores e sentenças de uma forma geral em Java, tá certo? E nessa aula de hoje a gente vai começar a explanar sobre os operadores. Pretendo fazer uma aula bem curtinha. Espero que vocês gostem aí do conteúdo um pouquinho mais compacto, tá certo? Então, sem muita enrolação, antes de começar, não esquece de deixar o like. Se não gostar, não tem problema de deixar o dislike, desde que deixe o feedback me explicando o que é que não deu certo. Beleza, galera? Então, sem mais delongas, vamos para nossa aula. Eu já criei aqui basicamente a classe que eu queria explicar para vocês. Então, basicamente, os operadores em Java, eles têm três tipos e a gente vai começar pelo mais básico deles, tá? Nós temos os operadores unários, binários e ternários. A gente vai entender o que cada um deles quer dizer. Mas hoje nós vamos começar explicando basicamente o que são os operadores unários. O que são os operadores unários? A gente pode dizer que todo operador unário é aquele que vai operar em cima de um único operando. O que isso quer dizer? Então vamos lá. Eu criei essa classe aqui, tá? Vou dar uma aumentada aqui para ficar melhor visualizado aí no vídeo. Deixa eu fechar o Explorer aqui, que não nos interessa agora. A gente não precisa também ver o nome da classe. Então, basicamente, pessoal, olha só. Quando eu crio variáveis do tipo inteiro, ou de qualquer outro tipo que seja, principalmente do tipo inteiros, a gente lidar com alguns operadores matemáticos e alguns operadores lógicos. Então, nossos operadores unários, praticamente todos eles são matemáticos ou lógicos. Praticamente não, todos eles são matemáticos ou lógicos. Então, vamos lá. A nossa lista de operadores unários ela está completa aqui. Então, esse cara é um operador unário, tá? O mais. O menos é um operador unário. Esse mais, embora a gente tenha dois símbolos aqui, você pode pensar assim, não é binário já que tem dois? Não, é unário. Porque o símbolo aqui é o mais, tá? É o duplo mais. E o menos, e esse cara aqui. Esse cara aqui, ele não é unário. A gente vai descobrir por quê na próxima aula, tá? Então, basicamente, toda vez que você cria um int i igual a 1, a JVM ela tem o açúcar sintático que ela faz isso aqui pra gente, ó. Se você não coloca o sinal de positivo, ela automaticamente infere que aquele número é um número positivo. Então, o mais antes de um número, e ele pode aparecer na prova, ele é um símbolo unário somente para dizer que aquele número é um número positivo. O menos a mesma coisa quando estamos falando de números negativos, ou seja, aqueles que estão menores que zero, tá? O mais, ele é um símbolo unário de incremento, tá? Então, nós não precisamos ter dois operandos para poder fazer o mais. O que é o mais, pessoal? Ele basicamente faz assim, ó. Já nessa linha, tá? Ou seja, sempre que você vê o símbolo unário antes do seu inteiro, antes da sua variável, o que ele está fazendo? Já nessa linha, ele está transformando esse mais 1 aqui em 2, tá? E aí, quando ele... eu vou até colocar aqui, a gente vai fazer aqui ao vivo, int, eu vou criar aqui o x1, tá? O x1, ele já vai receber o i mais, tá? E aí você vai entender quando você ler esse cara bem aqui, ó. Eu vou colar aqui o x1, tá? Então, já nessa linha, já aqui na linha 7, o x, o i que valia 1, olha só, olha que legal. E isso aqui a gente precisa entender. Eu não estou apenas alterando o valor e passando para o x, e o i vai manter o valor original dele de 1.
Porque quando eu faço isso aqui, eu estou operando sobre o valor de 1. Se eu estou operando sobre o valor de de I, o valor de I vai mudar também. Então, aqui o x ele vai receber mais 1, ou seja, o x vai receber 2, só que o mais 1 i, o mais i também está operando o valor de i. Então, aqui nesse momento, i vai receber 2 também, tá? Mesmo que ele tenha começado com 1. A próxima linha, que é o nosso x1, o que vai acontecer? Quanto é que está valendo i depois que ele sai dessa linha? Está valendo 2, correto? Então, aqui, ó, olha o que eu estou fazendo. Eu estou primeiro passando o valor para o x1 e só depois que ele sair dessa linha é que o i passa a valer 3. Tá certo? Então, ó, aqui nesse momento, o i vale 2. Por que o i vale 2 e por que na mesma linha o i vale 2? Porque o mais está antes da variável i. E aqui, por que para esse cara aqui, o x1 ele não vai valer 3? Por que ele vai valer só 2? Porque o mais está depois do i. Então, somente depois que o Java executar essa linha, que ele sair, ou seja, que ele passar do ponto e vírgula para a próxima linha, é que ele faz a soma. Opa, peraí, que eu acho que eu fiz besteira. É que ele vai fazer a soma em cima do i. Então, nessa linha aqui, no x1, o i vai valer 2, e somente na linha seguinte é que o i vai passar a valer 3. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Aqui nesse momento, aqui nessa linha, o j vale quanto? Menos 1. Então, é menos 1 que vai para dentro do y. E só depois que ele atribuir o menos 1 ao y, quando ele sair da linha, é que ele vai fazer o decremento de uma unidade do j, transformando o j em menos 2. Então, quando a gente chegar aqui na execução, o que vai acontecer? O i ele vai estar com o valor 3, o j vai estar com o valor menos 2, o x vai estar com o valor 2, o x1 vai estar com o valor, cadê o x1? 2 também, por quê? Porque a gente só incrementou depois, né? O x vai estar, o i vai estar com 3 e o x1 vai estar com apenas 2. O y vai estar com menos 1. Ou seja, o j vai estar com menos 2, o y vai estar com menos 1. E o b? Qual é o valor que b vai ter? Como eu expliquei para vocês, esse operador unário aqui, ele é um operador puramente lógico. Então, qual que é o papel dele? O papel dele é negar uma sentença booleana. O que é o booleano? Nós já vimos lá atrás nos tipos, é o nosso true ou false, ou seja, verdadeiro ou falso, que a gente usa em loops, que a gente usa em estruturas de decisão. Então, basicamente, o exclamação no Java como operador, ele nada mais é do que uma negação dessa minha estrutura condicional. Então, aqui o que eu estou fazendo? Nesse momento, o i vale 3. 3 é maior que 0? True, certo? Verdade. E o que esse cara aqui faz? Ele vai mais ou menos dizer assim, ó, não. Então, ele está transformando esse true em false. E aí o meu b aqui vai printar false. Para a gente ver isso melhor, vamos fazer o seguinte. Que nem a gente fez lá com x, eu vou criar aqui o b1. E o b1 vai receber o não b. Tá? O que o b vai receber? Ele só vai receber um booleano perguntando se y é maior que 0. Y é maior que 0? True. B recebe true. E i é maior que 0, desculpa. I é maior que 0? True. Então, B recebe true. E o que o B1 recebe? O B1 recebe o não B. Como o B é true, o B1 recebe false. Tá? Então, só para a gente fechar aqui, eu vou colar aqui para a gente, que nem eu fiz com o x1,
o B1. Beleza, galera? Então vamos executar. Eu coloquei aqui só para a gente poder ver os valores. Tá? E conforme eu expliquei para vocês, ó, no final de toda a execução da declaração das variáveis, o i está com 3. Mas olha aqui o x1, que recebe o i++, que é o último incremento que a gente faz em cima do i. Ele está apenas com 2. Por que ele está com 2? Voltando para explicar. Por que o x1 está com 2? Porque ele primeiro passa o valor para o x1 e só depois da execução da linha é que ele coloca o mais, tá certo? Isso é muito importante, porque isso cai bastante na prova. E se você não tiver afiado sobre a ordem dessas execuções, a gente acaba perdendo. Mas, por incrível que pareça, pessoal, isso aqui é tudo que a gente tem para falar sobre esse assunto, tá certo? Então, a pegadinha, ela basicamente vai tentar te pegar para saber se tu entendeu exatamente como funciona, tá? E olha aqui, o B recebe true, por quê? Porque como o i vale 3 e ele é maior que 0, B recebe true. O que o B1 recebe? B1 recebe não B. Como o B era true, B1 recebe false. Tá certo, pessoal? Então, isso é tudo que a gente tem para falar sobre operadores unários, tá? Eles vão cair na prova, eles caem bastante na prova, e se você não tiver afiado com eles, você realmente pode perder questões. Não é apenas uma, não é duas, não é três. Vai cair pelo menos umas 5, 6 questões envolvendo esses caras aí. E mesmo que a pegadinha não esteja em cima deles, você entender como eles funcionam vai influenciar no resultado lá no final, ou no que ele vai imprimir, ou se vai dar certo ou não, etc e tal. Tá certo, pessoal? Então, assim, isso é tudo que a gente tem para fazer. Estudem. É pequeno? É pequeno. É pouca coisa? É pouca coisa. Cai na prova? Bastante. Tá certo? Então, fiquem afiados. E para a aula de hoje é isso. Mais uma vez, queria agradecer a todos que estão assistindo essa aula. Espero que vocês gostem do conteúdo. E não esqueçam, principalmente, de indicar o canal para aquelas pessoas que vocês sabem que estão querendo aprender programação ou estejam querendo tirar a certificação Java. Beleza, pessoal? Então é isso. Beijo no coração de todos e até a próxima.